disponível. E temos também os filhos, os parentes, os amigos que vieram para participar. E também saudamos aqueles que nos veem e ouvem pela Rádio Catedral, a TV Redentora, as páginas do Facebook, canal de YouTube, que transmitem a celebração dessa Eucaristia para todo mundo. Nós, meus irmãos e irmãs, nesse ano jubilar e nessa caminhada nossa, do nosso sínodo sobre as missões, iniciamos a nossa celebração com a aspersão da água benta, recordando o nosso batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor, nosso Deus, para que abençoe esta água e vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, pela água, fonte de vida e princípio de purificação, quiseste lavar-nos do pecado e dar-nos o prêmio da vida eterna. Nesse dia que vos é consagrado, nós pedimos que vos digneis abençoar esta água, para que ela seja sinal da vossa proteção. Renovai em nós a fonte viva da vossa graça e libertai-nos por ela de todo o mal do espírito e do corpo, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber dignamente a vossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai. Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia nos torne dignos da mesa do seu reino. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos damos graça. Nós vos damos graça, imensa glória. Senhor Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a vossa súplica. Vós que estáis servida do céu, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. O Espírito Santo. Amém de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido Cristo batizado no Rio Jordão e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso dileto Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos
da água e do Espírito Santo em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da palavra. Tornamo-nos participantes da missão de Jesus Cristo. Acolhamos a voz do Pai que, assim como a Jesus, também nos chama de filhos. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos das prisões, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, todos. Senhor, abençoe com a paz o seu povo, Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai a glória devido ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor sua voz no trovão reboando,
No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz O seu povo, o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, o seu povo. Foi lindo. A formação vai ser minha irmã Maria mesmo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas. Ele lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu com toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Com muita alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba.
e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria podermos estar juntos nessa conclusão de mais um dia da nossa trezena de São Sebastião. Tantas emoções, tantos sinais que nós vimos em nossas comunidades e paróquias, e bendizemos a Deus pela caminhada nessa nossa grande cidade, dentro do povo de Deus como entre os sacerdotes. Nós bendizemos a Deus que é aqui nessa igreja, Nossa Senhora da Conceição e São José. Queremos colocar no altar do Senhor todas as intenções e todos os pedidos que nós vimos hoje durante a nossa trezena. Ao mesmo tempo, agradecer a Deus pelo aniversário de 95 anos de Dona Zélia, que estão os filhos, noras, netos, parentes. Quero agradecer também esse grande dom, e o padre Wagner, seu filho, faz questão justamente de estar aqui muito presente, e a cada 5 anos temos celebrado justamente o aniversário, e ao mesmo tempo dessa grande mulher que criou os filhos, deu bons exemplos e continua louvando o Senhor através da vida, e mesmo com as dificuldades, claro, da locomoção, como acontece quando a gente vai chegando a uma certa idade, está sempre muito presente e muito participativa na caminhada eclesial. Nós estamos concluindo nesse final de semana o tempo do Natal. Nós chamamos do tempo da vida oculta de Jesus, quando desde o nascimento até o batismo, Jesus viveu em Nazaré. E aí teve a manifestação aos pastores, aos magos, mas agora começa o tempo que ele vai mudar de Nazaré para Cafarnaum, e vai começar também sua itinerância, proclamando o Evangelho, a boa notícia para todos. E o marco que disso é o seu batismo, que Jesus não precisava ser batizado, é claro, mas ele quis ser batizado para dar sinal de começar assim e manifestar ao mundo quem ele era. Aqui a leitura segunda, os Atos dos Apóstolos, fala disso, ou seja, Deus enviou sua palavra, que anunciou, e vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Como Jesus foi ungido, ou seja, o que aconteceu depois do batismo pregado por João, ou seja, começa a vida pública de Jesus, da maneira que aquilo que é uma profecia de Isaías se cumpre. Eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Pôs meu espírito sobre ele, e lhe promoverá o julgamento das nações, que é justamente aquilo que no Evangelho nós ouvimos. Quando Jesus foi batizado, do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então essa manifestação agora, que é universal, o Jesus, ao ser batizado por João, começa a sua vida pública e é manifestado. Os céus se manifestam através da pomba que veio de forma visível e a voz que falava que esse é o Filho de Deus. Começa, portanto, a missão de Jesus. A igreja, então, termina com essa festa do batismo do Senhor, né? O tempo do Natal. Hoje se desmancham os presépios, as árvores de Natal. E começamos segunda-feira o tempo comum durante o ano. Ou seja, o tempo aí da história da igreja, da ação do Espírito Santo, que Jesus, agora anunciando o Evangelho itinerante, vai pregar e anunciar o Evangelho em todos os cantos, passando de cidade em cidade, de região em região, chamando os discípulos, formando os seus apóstolos e pregando o Evangelho. É, portanto, para todos nós uma oportunidade de nós contemplarmos essa história da salvação, que Deus veio morar no meio de nós em seu Filho Jesus Cristo, manifesta como Filho de Deus e que, ao mesmo tempo, mostra que Ele é aquele que nos salva e que nos liberta, não é? Como João, o Batista, vai lembrar. Ele não é o Messias, mas ele diz que virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia
das suas sandálias, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E nós, meus irmãos e irmãs, a contemplarmos justamente o batismo do Senhor e a conclusão do tempo do Natal, somos chamados a recordar o nosso batismo. Nós fomos batizados em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em Jesus Cristo nós somos lavados pelo seu sangue, formamos parte do seu povo, povo de Deus, que caminha na história. Por isso mesmo, logo depois do batismo, a igreja recorda que nós caminhamos na história, e o tempo comum é bem para lembrar isso. Nós caminhamos na história, levando e anunciando o Evangelho a toda criatura. Portanto, para todos nós, uma ocasião de recordar quando nós fomos batizados, o que nós fizemos do nosso batismo, como é que nós vivemos o nosso batismo na vida cristã, como bons cristãos e católicos. É um bom dia de recordarmos isso, e logo no início nós vimos a aspersão da água benta, recordando o nosso batismo. E ao mesmo tempo, com essa palavra de hoje, ao contemplarmos a festa do batismo do Senhor, o início da sua vida pública, nós também queremos pedir que nós possamos, recordando o nosso batismo, será que nós lembramos o dia em que está a nossa certidão de batismo? Lembrando para todos nós a importância de vivermos o batismo, que é a porta de entrada para todos os demais sacramentos que nós recebemos. E cabe a nós, quanto mais tempo vai passando, de colocarmos em prática a vida batismal, vivemos o nosso batismo, vivendo cada vez melhor a vida cristã. Por isso, creio que a também Dona Zélia deve recordar o seu batismo, que aconteceu há algum tempo atrás, né? E ela procurando viver o seu batismo na sua família, com seus filhos, netos, deve ter bisneto também, né? Pedindo ao Senhor para cada vez mais ser alguém que seja como essa mulher de Deus que vai passando a fé aos filhos, netos, bisnetos, e vivendo cada vez mais a fé nesse mundo tão controverso, tão difícil, mas quando você tem alguém que com essa fortaleza de uma mulher que vive a sua fé, vai também passando essa fé a toda a família. E isso nós pedimos a Deus para que a fortaleça e continue nessa mesma missão, passando e testemunhando que o Senhor Jesus Cristo é a razão da sua vida, e assim ela o anuncia cada vez mais pela vida, pela palavra e pelo exemplo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Pai que nos torne fiéis à graça batismal através de uma contínua vida de conversão. Pela Santa Igreja, para que continue a gerar, pelo batismo, inumeráveis filhos para Deus, rezemos. Confirmai-nos, ó Deus, em vosso Espírito. Por nossas famílias, por nossa arquidiocese e nossa paróquia, para que sejam autênticas comunidades de batizados, a viverem da fé, na esperança e na misericórdia, rezemos. Confirmai-nos, ó Deus, em vosso Espírito. Pelos agentes da pastoral do batismo, para que, buscando novos métodos para anunciar a riqueza e a profundidade desse sacramento, vejam seus esforços coroados por uma participação cada vez maior das famílias na comunidade, rezemos. Dai-nos, ó Deus, em vosso Espírito. Pelos pais cristãos, para que se preparem conscientemente para o batismo dos filhos e se preocupem com a educação cristã dos mesmos, rezemos. Confirmai-nos, ó Deus,
vosso espírito. Por nossa irmã Zélia Fernandes, que completa hoje seus 95 anos, rogamos a Deus que continue abençoando a sua vida com saúde e esperança. Rezemos. Confirmai-nos, ó Deus, em vosso espírito. Senhor nosso Deus, reavivai em nós pelo Espírito Santo o dom e a alegria do batismo, para que em todos os instantes da nossa vida vos reconheçamos como nosso Pai e nos sintamos verdadeiramente vossos filhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Corpo e sangue vão se transformar. Está o amor, vem transformar também minha vida. Senhor, é teu esse milagre de amor. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se torne o sacrifício daquele que em sua misericórdia quis lavar os pecados do mundo, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo com sinais admiráveis pela voz descida do céu. Fazeis o mundo acreditar que vosso Verbo habita entre os seres humanos e pelo Espírito Santo, descendo em forma de pomba, fazeis saber que o vosso servo, Jesus Cristo, foi ungido com o óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por isso, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos do céu e proclamamos na terra a vossa glória, cantando a uma só voz. Enviai o vosso Espírito Santo. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso arcebispo Orani João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com o gesto de comunhão fraterna. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que serei salvo.
apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Quando eu sou um sol e transmitir a luz, o meu ser é templo onde habita Deus. Todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Oremos. Nutridos pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus e o sejamos de fato, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste domingo, somos convidados pela liturgia a fazermos memória do nosso batismo. A data, uma visita à igreja onde fomos batizados, a renovação diária da fé recebida, uma oração ou uma visita aos pais e padrinhos e um agradecimento a Deus por este dom. Então, meus irmãos, a gente quer, como família da Dona Zélia, da minha mãe, agradecer a todos vocês que vieram, de uma maneira muito especial a Dom Orani, que aceitou esse convite, o convite dela para celebrar a missa. Num dia tão importante, não do nascimento dela, né, do aniversário dela, mas do dia do batismo do Senhor. Quando o Dom Orani mencionou o dia do batismo, todos nós sabemos do dia do nosso batismo. Por influência, insistência dela, da nossa mãe, de celebrar esse dia do nosso batismo como mais importante que o dia do nosso nascimento. Que nós nascemos no mundo para ver até aborrecê-la, para aborrecer os outros. Agora nascemos no batismo para a gente ser santo. No dia do batismo é muito mais importante. Por isso que, só me dá licença de relatar um acontecimento, que no dia do meu batismo, dia 22 de julho, eu estava viajando na ilha de Marajó. Ilha de Marajó, naquele ano, era um lugar em que eu estava fazendo um encontro da equipe Nossa Senhora, e Ilha do Marajó é um lugar que raramente tinha telefone. E eu disse, mãe, eu vou estar num lugar meio ruim de ligar para a senhora, porque ela faz questão, no dia 22 de julho, da gente lembrar do nosso batismo e ela dar os parabéns. E na Ilha do Marajó eu não achei o orelhão para ligar, não tinha telefone, celular. E ela disse, dá teu jeito. E eu saí procurando um orelhão. Achei num lugar bem longe, daqui lá na estação, um orelhão. Disse, agora como é que eu vou chegar lá? Que tinha que atravessar uma pinguela, uma ripa, para chegar do outro lado daquele rio.
E eu disse, como é que eu vou chegar lá? Quando eu estava no meio do caminho, a Ripa já estava fazendo assim. Mas cheguei no orelhão e liguei. E ela me deu os parabéns naquele dia. Porque dia 22 de julho é muito mais importante do que o 29 de maio. Então, eu liguei no dia 22. Apareceu um orelhão lá da Tele Pará para que possa ligar. Então, uma feliz oportunidade que Deus nos dá de celebrar uma missa com Dom Orani e celebrar também o dia do batismo no dia que nesse ano caiu, no dia 11 de janeiro, dia do aniversário dela. Então a gente agradece a todos que vieram, não é? Tanto pela peregrinação de São Sebastião, né? Nessa trezena, como também vieram, né? E viemos muitos por causa do aniversário dela celebrar aqui. Que quando nós combinamos de vir celebrar essa Santa Missa, eu ainda era vigário paroquial aqui na Igreja Nossa Senhora da Conceição. E mesmo que esteja transferido, aí não podia mudar, porque já tinha todo um trajeto montado para celebrar essa missa aqui. Então a gente agradece muitíssimo ao Senhor, tá? De celebrar, esperamos o Senhor para celebrar o 100 dela. Porque o Senhor já celebrou 80, 85, 90, 95. Falta agora os 100. Tá bom? As nossas palmas com um agradecimento a Dom Orani. Bem, belo testemunho também do Padre Wagner, né, que conhece bem a tradição materna de comentar pelo dia do batismo e por providência de Deus, neste ano, que a festa do batismo é uma festa móvel, né, caiu justamente no dia do seu aniversário. Lembrando também o seu batismo e a sua vida cristã também, a quem nós agradecemos muito nesses 95 anos vividos pela causa do reino de Deus. Aos familiares e amigos, possamos ver esses sinais, cada vez mais nos firmar também na vida de fé, para buscarmos sempre mais andarmos pelos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos dê sempre grandes dons de caminharmos como bons cristãos no mundo de hoje, que esse final de semana nos ajude a pensar bem em nosso batismo, em nossa vida cristã e tudo aquilo que nós somos chamados a testemunhar enquanto cristãos. Parabéns, Dona Zélia, pelos 95. Wagner convidou por 100 anos. Com certeza a senhora vai fazer. Eu não sei, mas em todo caso a senhora com certeza vai fazer os 100, né? Certo? Eu ou algum outro bispo estará presente aí, né? Para poder celebrar os 100 anos, o centenário. Aliás, é um sinal, porque hoje de manhã, na primeira missa de manhã, eu celebrei 100 anos da dedicação da paróquia da igreja, né, de Santa Teresa. Então, é um belo sinal. Hoje de manhã comecei com 100, terminei com 95, né? Então, é um sinal que a gente vai dar os passos aí para o 100 também. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa proteção está no nome do Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos cantar os parabéns para a Dona Zélia, por favor. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. É minha alma que diz: Deus te cubra de bênçãos E te faça feliz.